aí, dona Elza, sua indicação, som do Roupa Nova, A Força do Amor, aqui na programação da Clube FM. E agora eu vou chamar ela, minha amiga Vanessa Marques, pra gente falar mais sobre cultura, mais sobre teatro, literatura, porque tá acontecendo a Flig aqui em Guaxupé, né, Vanessa? Bom dia. Bom dia, Henrique. Eu falei que eu ia invadir o seu programa mais uma vez essa semana. Pelo menos mais uma vez eu tinha que invadir, Não, né? e hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você comandar a entrevista, porque com essa eu já posso pedir música no Fantástico. É isso aí, né? Porque hoje o negócio tá competitivo aqui, né, Henrique? Já é a terceira do dia hoje. É isso aí. É bom demais. Eles atrasaram um tiquinho por conta da chuva, por conta dos autógrafos, por conta da Flig, que tá, assim, em um sucesso esse ano. É gostoso demais. Tô recebendo aqui, primeiro, a guaxupeana Carolina Braga, uma grande amiga minha. Ela é filha do Braguinha. Ah, nosso querido Braguinha. Que fazia um cafezinho pra gente todo dia aqui, né, Henrique? Que mesmo. Coisa mais gostosa do mundo. E a Carol tem um trabalho lindo, Henrique, que é de incentivo aos pequenos leitores, né? A literatura para a infância. Já faz muitos anos. E eu não tive a oportunidade de entrevistá-la enquanto eu estava à frente do Manhã na Clube. E como eu encontrei a Carol por aqui nesses momentos de Flig, eu falei, Carol, você vai lá no programa falar um oi para Guaxupé. Bom dia, Carol. Tá aí a oportunidade, viu, Vanessa? Delícia, né? Voltar em Guaxupé. Eu falo que eu sempre venho a passeio na pessoa física, né? Agora tô na pessoa jurídica. Com guaxupeanos é uma honra, né? É gostoso demais. Convite, Vanessa, que é minha amiga de outros carnavais. Muitos carnavais. Muitos. Então é um prazer estar aqui falando de literatura. Exatamente. Hoje. E a Carol trouxe o Alê Rampazzo junto com a gente, que ele estava hoje pela manhã na Flig. Também foi um sucesso a ação dele junto com as crianças. O Alê, que é escritor, é ilustrador, e está vindo pela primeira vez a Guaxupé também, né, Ale? Bom Exato. dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom estar aqui, falar sobre literatura, né? Um festival, mais um dos festivais, né, que a gente tem festivais tão importantes, né, pelo Brasil, e é sempre bom, né, os municípios, né, as cidades abraçarem, convidarem essa formação de leitor, dispor autores. A gente tem autores tão incríveis, né? Que às vezes é um livro só na prateleira ali, a gente não associa, né, o livro à identidade daquele autor, né? E esses encontros desses festivais, essas feiras literárias, eles fazem isso, né? Ajudam a aproximar o leitor do autor, né? E eles notarem que o autor, ele não é um alienígena, né? É um ser de verdade, de carne e osso, que tá ali para dividir com eles os conhecimentos, os fazeres e falar um pouquinho sobre a produção. Até hoje eu acho que eles são meio alienígenas. Assim, quando eu conheço vocês pessoalmente, a gente né, liga o livro à pessoa, né, do escritor. Para mim isso é muito mágico. E eu tive isso na infância, na primeira infância, quando o Elias ia às escolas, né? Eu lembro direitinho que eu era muito pequena. Eu cheguei e falei para minha mãe assim, mãe, hoje foi um escritor na escola, ele foi lançar a Caixa Mágica de Surpresa e Um Pouco de Tudo, os 2 livros de poesia já ilustrados, coloridos, né? E eu lembro direitinho de chegar em casa e ela fala assim, o Elias é meu amigo de infância. Gente, não dá pra fingir costume, né? Não, eu falo que não tem dá. horas. Quando eu saí de Guaxupé, né, há 20 anos atrás, uma menina ainda cheia de sonho, criada no interior, querendo desbravar o mundo. E eu fui estudar, né, como é que eu ia imaginar que hoje eu estaria aqui ao lado de Alexandre Rampazzo, zerei a vida. Exatamente. Voltar pra Guaxupé anos depois. Exatamente. Assim, encontrar André Neves, gente. Tomar um cafezinho da tarde lá no Braguinha, na Dona Neuza. Isso, com as bolachinhas da Dona Neuza. Eu não tô fingindo costume, não. É isso aí. Então, eu acho que não precisa mesmo, não. E é muito importante isso, né, Ale? Assim, a gente conseguir juntar o nome, a pessoa e ver e trazer e ter a oportunidade de uma cidade do interior como Guaxupé ter esse contato com os escritores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o seu lado, né, enquanto escritor, da importância desse primeiro contato com as crianças. Então, normalmente, né, escrever e ilustrar é um processo muito solitário, assim, né? Solitário não no sentido
assim, triste da palavra, mas é a solitude mesmo, né? Você tem que estar lá buscando o que está dentro de você para poder externar, né? E eu costumo até sempre dizer, né, que o que o ilustrador, o que o autor, né, do livro, o escritor faz, nada mais é do que um transbordamento, né, de sentimentos que você tem, de coisas que você quer dividir com o outro, né? E normalmente essa correspondência ela acontece com o leitor, né? O leitor que ele vai acessar seu livro, vai acessar sua obra e que tem um encantamento por ela, normalmente é porque ela se sente correspondida, né? Ela se sente olhada, né? Com aquele sentimento, aquilo que você está dizendo, né? E sim, a gente está falando de livro para infância, mas livro para infância ele vai chegar nesse lugar também, né? Porque às vezes as crianças elas não sabem nomear as coisas, né? Nós adultos não sabemos às vezes, né? Às vezes a terapia ajuda a gente a nomear as coisas também, né? Então, e a gente percebe que tudo faz parte de um processo. Então, quando eu estou nesse lugar do escritor e do ilustrador, eu estou ali no meu escritório, que é na minha casa mesmo, interiorizando as coisas, extrapolando, expondo essas coisas. E eu, né, falando muito por mim, assim, eu nunca sei como isso vai chegar ao leitor, né? Então, o leitor ele pode simplesmente ignorar aquilo, ele pode contestar, ou ele pode ir por uma outra via, né? De, como eu disse, achar uma correspondência nisso, né? E quando você acessa essas feiras, como eu disse, é esse momento, né? Eu posso chegar numa feira, chegar num lugar, passar pelos corredores e ninguém me abordar, né? Porque não associa esse nome ao trabalho. Mas quando eu estou ali na frente, né, discutindo os conceitos do livro ilustrado, ou do meu trabalho, numa mesa, ou como características da feira daqui, de ser uma coisa, de repente, uma interação maior com as crianças também, é isso, né? Ela faz essa ligação e ela vai falar, bom, essa pessoa que escreveu isso, essa pessoa que ilustrou isso está aqui na minha frente, né? É mágico. E vai perceber que isso, né, tem a sua importância, tem o seu lugar, né? Mas a gente não tem que dar mais valor além do que isso né? Do que ele tem que se permitir ser. E eu falo isso até pro lado dos autores também. O autor ele não tem que sentir esse alienígena, né? Essa pessoa num lugar além do que ele deve estar. Porque, queira ou não, isso é uma profissão, isso é um trabalho. É um trabalho que eu amo fazer, né? É um trabalho que me encanta, né? Eu costumo dizer também que eu faço os livros que o Alexandre criança muito provavelmente gostaria de ter lido. Mas eu também entendo que o meu lugar eu sei que às vezes as pessoas brincam, né? O Alexandre ou o André que esteve aqui, e a gente sabe que nós somos, né? Imagina, longe de ser colocado num patamar acima de qualquer outra coisa, né? Esse é o meu lugar, eu sei o lugar da minha produção, eu sei que ela chega a muitos, mas é assim que eu quero que seja, porque é sempre uma troca. Eu acho que é sempre uma troca. Sim. Então acho que as crianças acabam me oferecendo muito também. Ai, que delícia. Isso é muito gostoso, porque a cada convidado que a gente vai recebendo aqui, a gente vai construindo essa linha de abordagem, as nossas conversas, e isso é muito gostoso. Igual na segunda-feira a gente recebeu o André aqui, e uma fala que eu acho que foi a marcante na conversa com o André, foi quando ele falou que ele realmente escreve para que as pessoas tenham a oportunidade de se reservar um tempo para parar do mundo, para se desligar do mundo, da internet, das redes sociais, e ter aquele tempo para si e para dedicar o tempo àquilo ali. E hoje, agora mais cedo, a gente recebia o Gilmar e a gente falava sobre despertar o senso crítico através da leitura, através da ilustração, né? E através daquele trabalho que ele faz como cartunista. E agora vem de encontro com o que o Ale falou agora há pouco, né? Que ele escreve para realmente, para compartilhar com o leitor o que está sendo escrito ali, e
ali você vai encontrar todos os públicos, né? Aqueles que concordam, aqueles que discordam e aqueles que vão construir junto com a gente uma linguagem diferente, né? Uma abordagem diferente. E fora que o adulto tem uma outra leitura, né? Sim. Do que vocês fazem. Hoje em dia, eu acho que os livros infantis e infanto-juvenis, enfim, eles não estão nesse lugar somente da infância. Eu acho que artistas como os que estiveram aqui, foram vários, né? Eles tocam no adulto num outro lugar, porque a gente tem um repertório de vida diferente, então aquela poesia visual, aquele toque, o cheiro do livro, então isso tudo desperta na gente uma volta, né? Ao que é a nossa criança interior e também desperta os nossos sentimentos mais profundos, que estão ali guardados, né? Eu costumo dizer que tem muito livro infantil, entre aspas, né? Infantil, né? Sim. Que todo adulto merece ler. Exatamente. E que deveria ler, né? Deveria, merece, precisa, né? Com certeza. Mesmo. E uma outra coisa que me chama muito a atenção é o seguinte: hoje em dia a gente tá na geração das redes sociais. Todo mundo quer ser TikTok, todo mundo quer mexer com rede social. E a criança, principalmente, já nasce sabendo mexer no celular, né? Criança de 1, 2, 3 anos já tá ali mexendo no celular. Então, o trabalho que vocês realizam, além de ser muito importante, é muito valioso e tem que ser muito valorizado. Porque, assim, tá despertando realmente o que a criança precisa, né? Que é a literatura, que é saber lidar e interpretar as imagens, os textos infantis, que tem uma importância, assim, gigantesca, né? Para o desenvolvimento da criança e do adolescente das futuras gerações, né? A Carol trabalha exatamente com isso. Carol, fala um pouquinho pra gente. Eu acho que hoje tem um lugar aí dessa geração, né? Dos nativos digitais, deles se conectarem com a literatura. E o livro também precisou passar por uma atualização, né, no seu formato para se conectar com essas crianças. E eu vejo que o livro ilustrado, né, que a gente chama, que é o livro-álbum, que é um tipo de livro que o Alexandre faz, que o André Neves faz, são livros que têm essa tecnologia, porque vai ter aí, né, a imagem e o texto, né, conversando e fazendo com que ele seja mais dinâmico, né? Eu acho que daí ele vai se conectar mais com essas crianças nativas digitais de hoje, né? Então isso é muito importante. E eu acho que uma coisa que é muito legal da gente desmistificar, que o livro para a infância ainda é muito visto como aula. A gente ainda usa a literatura para ensinar alguma coisa, para transmitir uma lição de moral. E a gente precisa entender que antes de ser aula, literatura é arte, literatura é afeto. Então a gente precisa começar a levar os livros para as crianças por esse viés também. Posso? Claro, fica à vontade. É porque você estava comentando sobre essa era digital e de como esse dinamismo, né, digital das crianças, né, e eu acho que tem que ter um cuidado, não sou especialista, né, nesse assunto, mas acho que deve-se ter um cuidado, né, como você disse, às vezes uma criança de 3 anos tem um celular na mão, né, e a gente está criando uma geração do instantâneo, né? De tudo rápido. Então eu percebo que as crianças, às vezes, elas não têm paciência de entender. Assim, a gente está criando, na verdade, uma geração de crianças do infinito, né? Que tudo é infinito, nunca tem fim as coisas. Então, ela passa um dedo num assunto, ali numa mídia social, e pula para outro, pula para outro, pula para outro. E o livro, talvez, ele puxe a criança para um lugar, de novo, de ela entender que ela tem uma narrativa existente, que tem começo, meio e fim, né? E que o mundo, ele não é infinito desse jeito, né? O mundo da narração, de você entender como as coisas acontecem, a criança tem que ter a paciência quando ela assiste uma animação, por exemplo. Aliás, a minha recomendação, todas as animações do Estúdio Ghibli, por exemplo, de entender que as histórias ali, ela tem um começo, ela tem um clímax, né, dos problemas, das soluções que são apontadas, e uma história começa por fim. Entender que esse ciclo é um ciclo que se fecha. E quando você cria uma geração que ela se volta para o infinito, né, de mídias sociais e tudo mais, parece que ela nunca está satisfeita, né? Porque ela sempre quer encontrar
de certa forma um fim, mas ela tá no modo infinito. É um looping, né? Né? E que eu não sei nem se é um looping, né? Porque um looping ele volta pro mesmo lugar, né? Então você tá no infinito ali e ela nunca chega nesse final. Então eu acho que talvez, né, o que a literatura passa a oferecer é isso, né? Dessa reconexão, de você entender que você tem, como o André bem colocou, você tem que parar, ter um momento só para você, de ler aquela história, entender que um personagem ali está sendo desenvolvido, né, a história daquele personagem, que ele acaba, né? Então, assim, se é para eu dar um conselho, eu que sou pai de 2 mulheres, é isso, né? Evitem ao máximo da tela para os seus filhos, né? Evitem, né? Então, entretenham elas com livros e com outras tantas coisas. Antes da gente finalizar, Ale, a gente está na terra do Elias José. E a gente sabe muito bem que o Elias foi um grande incentivador. Ele não se conformava do livro infantil ser preto e branco, sem ilustrações. Então, ele foi o precursor disso tudo, né? De ter uma ilustração que chamasse a atenção da criança, e a gente sabe que acaba que o valor dele está muito mais lá do que aqui, como em todos os lugares do mundo, né? Eu queria que você falasse só um pouquinho, né? O que o Elias um dia pode ter representado nesse universo de ilustradores, escritores como você. Isso, né? Eu acho que talvez se a gente para pensar num simbolismo que isso pode ter, é entender que a imagem narra, né? Então, você pode sim contar uma história através das palavras, eles vão estar sendo colocados ali, ele vai gerar um entendimento, e essa mesma história, ela pode estar sendo contada através das imagens, né? Então, muito provavelmente o que ele fez, sendo precursor disso, nesse sentido aqui para a literatura da época, talvez fosse apresentar que essa narrativa imagética, sim, ela é existente, ela é necessária e ela faz parte, né, de uma forma de contar a história, né? Uhum. Se a gente teve as narrativas orais, quando a avó, a tia sentava ali e contava as histórias para as crianças, se a gente teve os homens das cavernas escrevendo nas paredes com imagens, tentando representar uma cena que estava acontecendo no dia, né, naquele dia, ou que aconteceu naquela semana, quando todos foram sair para caçar um bisão, né, e ele estava contando isso através das imagens, e daí indo para o meu universo aqui do livro ilustrado, onde essa palavra e essa imagem vão se conectar para ajudar a contar uma história. Então, é bom demais, né? Ele foi assim, sensacional. Porque as pessoas não têm noção do que ele fez lá na década de 80, que ele bateu o pé, que o livro infantil tinha que ser ilustrado. Sim. Gente, a gente vai ter que despedir, né? Vamos. Estamos quase no final. Carol, obrigada, viu? Que bom, espero recebê-la mais vezes aqui no nosso programa. Né, Henrique? Quando ela estiver aqui, eu pesco ela para falar mais um pouquinho, porque eu acho sempre importante a gente falar sobre arte, sobre literatura, sobre, enfim, isso tudo que nos torna muito mais humanos, né? Com certeza. Obrigado, Carol, obrigado, Ale, pela participação, pela presença aqui nos nossos estúdios, e espero recebê-los mais vezes aqui em Guaxupé e na nossa emissora aqui também, viu? Muito obrigado, Vanessa, obrigado mais uma vez. Até a próxima, Henrique. Até, se Deus quiser, que seja breve. Rapidinho, intervalo comercial, na volta a gente encerra o Manhã na Clube de hoje. Olá, amigos do Supermercado Bandeirantes.